Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Espero que esteja bem. Vamos iniciar o nosso episódio de hoje com a leitura. Leitura não, com as reflexões do nosso episódio anterior, que foi o livro de Deuteronômio, capítulo 11 ao 15. Então vamos lá. Moisés é instruído por Deus a ensinar ao povo, ensinar ao povo a amar a Deus e seguir os mandamentos todos os dias. Lembrando que nós vimos que os mandamentos são várias condutas positivas até, se a gente concordar, né? Tem nada de negativo. Que tem muitos benefícios em guardar ou executar as orientações de Deus. Porque Deus, no exato momento e no devido tempo, dará a erva ao campo para quem seguir os mandamentos e as instruções, as ordenanças, que é dito na Bíblia, né? De todo o seu coração e alma. O que nós podemos fazer uma analogia? Você quer alguma coisa, beleza? Comece a fazer, vai fazendo, vai melhorando, aprimorando, vai colocando em prática, vai exercendo, que com o tempo, no seu devido momento, se for bom ou for ruim, independente do que você esteja fazendo, você vai colher o que você vai plantar. Então, é um exemplo. Tudo vai acontecer no seu devido momento. Às vezes não é o momento que você queira, mas é o momento de Deus, que está testificado. Se a Bíblia é um manual, está testificado. No devido momento, Deus dará erva ao campo, ou seja, dará o resultado, dará aquilo que você precisa. E nós podemos ver também que fala das bênçãos de quem segue e as maldições para quem não segue. Um exemplo que a gente pode dar é assim, quando você sente na sua cabeça, pô, eu tenho que fazer aquilo precisa ser feito, e você não faz, você demora para fazer, vai demorando, vai procrastinando, vai deixando sempre para depois, se torna uma maldição, porque você não cumpre. E quando você tem uma bênção, assim como foi dito algum tempinho atrás nesse vídeo, Deus dará a devida erva ao campo. E quando você não segue, com certeza você não vai ter erva ao campo. E lembra, a erva ao campo é um benefício que traz para você conforme a sua obediência, conforme o seu trabalho, conforme as coisas que você executa, que beneficia outras coisas. Tudo bem? E quando tem maldições, você vai se prejudicar e vai acabar prejudicando outras coisas, pode-se dizer assim. Lembrando que essa é uma interpretação nossa aqui do programa, que nós procuramos trazer a Bíblia na prática. Moisés fala para o povo ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque vamos deixar bem claro, Moisés não vai estar vivo para sempre, que Deus já decretou quando ia recolher ele. Então as pessoas têm que aprender a passar os ensinamentos depois. Um exemplo, você só faz o que sabe porque alguém aprendeu e te ensinou. E por aí vai, sempre esse ciclo contínuo de aprendizado, né? Colocando sempre em prática. E uma parte muito interessante aqui que nós podemos ver é dos animais limpos e os animais imundos, os que podem comer e os que não podem comer. Agora, o porquê disso fica meio complicado falar um porquê e tal, na nossa interpretação. Claro, se você tiver a sua, deixa nos comentários aqui, nos oriente também, porque nós não sabemos praticamente nada. Nós estamos compartilhando aquilo que nós temos um pouco de compreensão. Mas o que nós podemos ver? Uma questão biológica da natureza, a reprodução dos animais. Por exemplo, não comer todos os animais de barbatana não escamado é imundo, não se deve comer. Um exemplo, uma baleia. Não se deve comer uma baleia. Agora, vendo biologicamente, demora muito mais tempo uma baleia nascer, crescer, do que um peixe. Sendo que a baleia tem a parte dela no ecossistema da natureza e o peixe também, só que a quantidade do peixe é maior. Então, é instruído assim, a comer animais que se produzem muito mais na natureza.
Independente se o animal se produz pouco ou muito, todo animal tem a sua parte fundamental na cadeia alimentar, isso é um pouco de biologia, e também na correlação da natureza, do planeta. Então, fica aí essa questão para você pensar da biodiversidade. Tudo bem? E agora uma parte muito polêmica, que é os dízimos para o serviço de Deus. Chega um tempo que eu cheguei a pensar, dízimo é só dinheiro? Por que quem não tem dinheiro não vai ser abençoado por Deus? Até que nós chegamos a uma conclusão que não. Porque a maior moeda de troca que você e eu temos é o nosso tempo. Então, o dízimo não quer dizer só o dinheiro ou algo material para a pessoa, mas o seu tempo. Porque vamos dizer assim, uma pessoa que não tem dinheiro não vai ser abençoada. Tá, ela vai dar o quê então? O tempo, o trabalho, o auxílio, o apoio. Então, é falado na Bíblia para dar uma parte de tudo aquilo que o campo produzir, tudo aquilo que for produzido. Só que vamos ver assim, a gente não tem campo, né? A gente não, dependendo de onde você vive. Mas não é só dinheiro, dinheiro é uma parte que ajuda, é uma moeda de troca que serve para todos. Sim, só que o seu tempo, ajudar o seu amigo, ajudar a sua família, despender o seu tempo para fazer bem a alguém. Então, isso é um dízimo, é uma oferta daquilo, uma parte daquilo que Deus te dá. Porque assim, ó, dízimos para o serviço de Deus, o serviço do Senhor. Deus criou todas as coisas, então o serviço de Deus foi toda a criação. Então, se cada ser humano dar um pouco de si, que a gente pode falar de si, não é só dinheiro, não é só bem material, mas um pouco de seu tempo para algo melhor, algo maior, é uma parte para a criação de Deus. Então, isso é um dízimo para a oferta do Senhor. Lembrando que nós buscamos interpretar a Bíblia de uma maneira lógica e prática. Tá? Para não falar só dinheiro, 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 vai enfiando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Dinheiro é uma parte. É um resultado ótimo, legal. Mas será que é só dinheiro? Fica essa dúvida para você. Então, bom, foi uma reflexão meio longa, profunda, mas vamos nos equipando aqui para continuar a leitura do episódio de hoje. Eu tô meio com o nariz constipado, fazer até fino agora, meio, sei lá, com o nariz meio ruim, então se eu dar umas fungadinhas, me desculpe. Então vamos continuar a leitura. Livro de Deuteronômio, capítulo 16. As 3 festas da Páscoa do Pentecostes dos Tabernáculos. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor Deus escolherá para ti fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus temor. Também da carne que o matarás à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhum das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então o cozerás e comerás no lugar que escolher teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra as farás. 7 semanas contarás desde que foi-se começar na seara, comerás e contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que derás será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, e o teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar
que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E lembra-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar, e na tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que as 7 estão nas tuas portas para dentro. 7 dias celebrarei a festa do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te dá de abençoar em toda a tua colheita e toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas e na festa do tabernáculo. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus tiver dado. O que nós podemos aprender aqui nessa parte? Há momentos para a colheita, então entre o período de uma colheita e outra, nós temos que plantar, fazer o nosso trabalho, o nosso estudo, fazer as coisas práticas para vir a nossa colheita. E aí, quando vem a nossa colheita, nós tiramos uma parte, independente de qual seja o resultado, seja dinheiro ou não, e oferecemos ao serviço de Deus. Tudo bem? Deveres do juízo. Deveres do juiz. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas o Senhor teu Deus, de dentre as tuas tribos, para que julguem o povo com o juízo da justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porquanto a peita cega dos olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça seguirá, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Uma analogia que nós podemos fazer disso, uma interpretação, é que nós não devemos oferecer algo como oferta ou dízimo ou auxílio para as pessoas que seja defeituoso. Tem que dar algo bom para a pessoa, algo bom para as pessoas ou para o serviço de Deus. Porque senão não faz sentido, né? Só dá resto. Não é legal. Então vamos lá. Quando no meio de ti, em algumas das tuas portas que dá o Senhor teu Deus, achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassados o seu concerto, que fores servir os outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires então, bem, o inquirirás, e eis que sendo verdade, e certo que fez mal a abominação a Israel. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, ao tal qual o homem ou a mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerás. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão do povo, e assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócio de pendência das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e aos juízes que haver naquele dia, e inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme ao mandado da palavra que te anunciaram no lugar que escolher o Senhor, ou terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme ao mandamento da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem. Farás da palavra que te anunciarem-te, e não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem o juiz, a tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e o tema, e nunca mais se ensoberbeça.
a eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e o possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei assim como tem todos os agentes que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito, para multiplicar o cavalo. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Tampouco para se multiplicar mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e este estatuto, para fazê-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terá herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Estes, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que dará ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu moço e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas de seu patrimônio. As abominações das nações são proibidas quando entrarem na terra do Senhor. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, senão acharás quem faça passar pelo fogo do seu filho, ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque esta nação que há de possuir ouvem os prognósticos e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Me desculpe. A promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Herói, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para quem não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram daquele que disseram: eis-lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que lhe falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecemos a palavra do Senhor teu Deus?
voltando, e se disserem no teu coração, como conhecermos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou, o tal profeta não tenhas temor dele. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios da cidade de refúgio quando o Senhor... Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios da cidade de refúgio? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra se dará ao Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas tuas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuires. Prepara-te o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirá em 3. E isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali para que viva, aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro solta do cabo e ferir o seu próximo, e morrer de tal acolherá uma dessa cidade e viverá. Ou seja, se alguém matar alguém, se uma pessoa matar outra por engano, por algum acidente, alguma coisa, claro, as pessoas em redor vão ficar muito bravas, vão querer vingar o cara, alguma coisa assim, então separa esse cara para essa outra cidade. Porque foi vamos dizer assim, um acidente, né? Mas Deus não sabe de todas as coisas? Então, vamos lá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcançar. Por ser cumprido o caminho, ele tira a vida, porque não é culpado da morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto te dou ordem, dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que disse daria aos teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborreça seu próximo, ele arma cilada e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acode a alguma dessas cidades, então os anciões das suas cidades mandarão a dali e tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra ao teu olho, e não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Acerca dos limites dos testemunhos, não mudes o marco do teu próximo, que colocaram o antigo na tua herança, que possuís na terra que dá o Senhor teu Deus para os possuires. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecaste. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá um negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens, quais tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes, que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para os que ficarem o ouçam, e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, uma analogia breve aqui. Tudo na vida tem uma circunstância e uma consequência. Mão por mão, olho por olho, dente por dente. O que nós podemos ver? Aquilo que você fizer, você vai pagar.
da mesma medida. Claro, se você fizer intencionalmente. Erros e acidentes acontecem. Por isso está escrito aqui a cidade dos homicidas. Isso são as interpretações que nós conseguimos tirar nesse momento. Bem, vamos lá para o último capítulo de hoje. Capítulo 20. Leis da Guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que, quando vos chegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos acheguei a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a peleja contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou a casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se-á a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não lagrou o fruto dela? Vá e torne-se-á a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falando ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo, quando te achegardes a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo, se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se ele não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então os sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passará ao fio da espada. Salvo somente as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus irmãos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações, porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança. Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-la-ás totalmente aos heteus, e aos amorreus, os cananeus, e aos perizeus, e os aveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vós não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações, que fizeram seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para o tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo no campo é mantimento do homem, para que o sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-la-ás, e cortá-la-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço muito sua audiência e vejo você numa próxima.